Porque eu comecei a tocar tarde. Eu comecei a tocar, não tinha nenhum músico na minha família, nenhum, zero. E eu, 18 anos. com 18 anos, comecei a tocar violão e guitarra. A primeira guitarra que eu tive eu tinha 22, 23. Eu lembro, me marcou tanto quando a gente Quatro, falou a isso. primeira guitarra que eu tive. Mas comecei a estudar com 18 ou tocar profissionalmente? Não, 18 anos eu peguei o violão na mão. Aham. A primeira tinha tocando. Ou fiz, aprendi aquele ré. O ré no violão. Aquele ré. Me marcou, cara, eu nem lembro aonde. Em alguma Expo Music você falou isso. Provavelmente. E me marcou. Você viu que eu já 18 anos. Eu não tocava nada. E, na realidade, eu estava acabando o colégio, na época era colégio, agora o ensino médio, e eu tinha que ter uma profissão. Eu falava, pô, que profissão? Então, você é astrônomo, você, sei lá, jornalista. Eu nem sabia, estava perdido totalmente, como a maioria realmente está, né? Tá, é. Você não sabe o que você vai fazer com 17 anos de idade. Sim. E aí, mas eu ouvia música sem parar. Eu amava música, mas de ouvir, o listening era bom, né? Você ouviu o quê? Repertório. Eu via, pro lado da minha irmã, eu comecei a ouvir música brasileira muito cedo, então dos 10 anos de idade eu comecei a ouvir toda a nata da música brasileira, Elis Regina, Chico Buarque, a música mineira, foi a influência dela, e paralela à influência dos meus amigos, que não era da minha época, eu era mais jovem, mas a influência que tinha assim dos amigos era rock, LED, Genesis, Gentle Giant, Queen Crimson, toda essa galera do Final de 60, 70, né? Não. Eu era mais velho, mas né, Sim. era a década de 80, mas era essa influência que vinha. Então eu ouvi essas duas linhas muito fortes. E aí já cheguei em Jeff Beck, já cheguei em Alan Roswell, já cheguei em Steve Morse, antes de tocar qualquer instrumento. Eu já ouvi esses caras. Sério? Sério. É a primeira vez que eu ouço isso na minha vida. Antes de alguém É a primeira vez. eu via isso antes de tocar um instrumento. Você já tocava assim, né? Só que você não sabia. Ficava com o coração na alma, assim, né? Tipo, mas eu via Alan antes de tocar. Mas eu tô abismado, que é a primeira vez que eu ouço alguém falar que falou esses nomes Mas essa contrato, você é músico. sem ter tido nenhum contato com guitarra. Eu Eu estudei- cheguei na Expo Music com 15 anos pra viver. O único guitarrista que eu conheci, 2. Cara, 3. Juninho Afran por causa da oficina G3, porque eu tinha um amigo que era... Não, e foi o da época, né? Sim. O Kiko Loureiro, porque o Angra era uma banda grande, é uma banda grande, ele era da banda. E o Edu, porque eu gostava do Dr. Sim, eu gostava do Dr. Sim. Aí foi uma banda grande também, assim, né? Foi. É. Mas, cara, isso é curioso, porque... E olha que a gente conhece gente, hein, velho? Sim. Sim, mas a minha história é interessante por causa disso. Eu tinha um listening muito bom, assim, ou seja, tinha um repertório muito grande. Ouvia também essa galera do instrumental, Jean-Luc Ponty, John McLaughlin. Eu tinha todos os discos do Mahavishnu Orquestra. Então eu via McLaughlin pra caramba, via Larry Corwell pra caramba. Isso com 14, 15 anos sem tocar nenhum instrumento. Caramba, bicho. Tinha essa cultura musical sem tocar. E como que você chegou? Como que o instrumento veio pra você? Então, aí veio assim, cara, você tem que decidir o que você vai fazer na faculdade. Pra que eu vou fazer na faculdade? É assim, astronomia, mas, cara, eu adoro, né? Tem matemática pra caramba, então vamos muito meu forte. Aí, pô, jornalismo, porque eu sempre fui uma pessoa comunicativa, tal, pode ser uma coisa legal, eu gosto de escrever, legal, talvez. Lia bastante já? Lia muito. Eu também outra influência da minha irmã, lia desde os 10, 11 anos eu comecei a ler. Legal. Eu li toda a obra, por exemplo, do Castanheira com 13 anos de idade. Bom, caramba. Qual a idade da sua irmã? Ela é mais velha. 4 anos mais velha que eu. E aí Tá. teve essa influência forte. Né? Sim. Ela me passando muita coisa e me influenciou bastante. E aí, eu tenho que escolher alguma coisa. E aí alguém, ouvi em algum lugar, eu vou falar, mas procura uma coisa que você gosta muito. Faz uma coisa que você ama, né? É uma boa dica. Eu falei, tá bom. Música, que eu amava. E o meu cunhado na época, que não é hoje mais, mas ainda é muito amigo nosso da família e tal, na época namorado da minha irmã, depois eles moraram junto muitos anos, não sei se vocês sabem, tinha 2 donos, era um dos donos de um lugar em São Paulo que foi a meca da música moderna de São Paulo, chamado Lira Paulistana. O Lira Paulistana é um teatro na Benedito Calixto, em Pinheiros, e eles tinham um selo. Esse selo simplesmente lançou naquela época, eu era moleque. Lançou Arrigo Barnabé, Craque Crocodilo, lançou a Itamar Assunção, lançou Pé Antipé, lançou todas essas bandas do underground paulista, fora as bandas instrumentais, lançou Pau Brasil, que era o Paulo Bellinati, o Nelson Aires, eu conhecia todos eles. Lançou bandas instrumentais fantásticas, além do Arrigo Barnabé, Itamar Assunção foram os grandes ícones dessa época, e toda essa galera. E o cara era dono do teatro e dono do selo. Ele e o sócio dele, eles eram donos. Tinha 3 donos. O teu cunhado e o... E uma outra pessoa, eles eram os donos. Sim. E o teatro, as portas eram abertas para mim.
Era o irmão da namorada dele, depois mulher dele, eles moravam juntos. Falou, Sidney, tá aberto, é pra você. E aí eles faziam viagens pra praia, faziam viagens com as bandas, faziam shows grandes, e eu ia no ônibus com os músicos. Nossa, que legal, cara. Não, mas era sensacional. Eu era apaixonado. Então eu morava na Benedito Calixto, lá no lugar, no teatro, via tudo, Olivia Você não teve músico na família, mas... Não, mas eu tive essa. Eu já gostava muito de música. Aí quando minha irmã começou a namorar essa pessoa, e aí claro, né, família, se tornou família, e o cara era esse cara que ele era, produtor cultural violento de São Paulo, e me abriu as portas. Então eu conheci os músicos da banda, conheci os músicos, conheci todo mundo. Sim, dali era moleque, né? Ah, esse é meu, né? Meu cunhadinho, caçulinha. o meu cunhado tá aí. E aí eu entrava, ficava no camarim com os caras, enfim, eu ficava ali. E ficava vendo todos os shows. Isso me influenciou demais. Quando eu né, mais tarde, alguns anos depois, eu falei, cara, eu tenho que escolher uma profissão. Eu falei, cara, eu amo música. Música é sensacional. Vou contar a história legal. Aí fui numa faculdade de música. O cara falou, você gosta de música? Legal. Tem uma prova de conhecimento musical para você poder entrar na faculdade de música. Eu falei, legal, o que tem que fazer? Ele falou, não, você tem que sentar, tocar uma peça no piano. Na época não tinha faculdade de música popular. Só erudito. Você tem que tocar uma peça no piano, você tem que fazer um ditado musical, você tem que escrever música. Eu falei, peraí. Eu tô aqui pra aprender. Eu vim pra fazer aula, mas o professor ali... O cara riu, mas foi legal. Foz, doutor, é bem interessante. Eu usei uma lógica. Eu falei, mas peraí, se eu entrar na faculdade de medicina, eu tenho que saber dar uma injeção, eu vou operar alguém antes de entrar na faculdade? Eu falei isso pro cara. Ele falou, não, você tá certo. Ele riu, tá? Eu falei, não, tudo bem. Para outras profissões funcionam assim, mas para música não. Se você quiser fazer uma faculdade de música com a tua idade, né? Eu ainda tinha uns 17 anos na época, 16 para 17, estava procurando. Você tem que já saber, você já tem que estar estudando música desde os 10, 8 anos de idade, mais ou menos. Você tem que tocar piano, mesmo que você não for pianista. Você tem que vir aqui tocar uma peça no piano. Senão você não vai entrar na faculdade. Então, eu aconselho na lata. Você não vai ser músico, você arruma uma outra profissão. Nossa, que cara, que... Aliás, eu tive isso na minha carreira musical umas 5 vezes, 4 a 5 vezes, as pessoas falam, você não serve pra ser músico, você não vai ser músico. Que motivação. Abandona. Tive umas 4 ou 5 vezes. Se eu não tivesse uma personalidade assim, bem, falando, não, eu vou. Esse foi o primeiro, mas eu falei, pô, estranho, né? Aí eu contei essa história pro meu cunhado na época. Ele falou, não, peraí, fala com um guitarrista chamado Rondó, um guitarrista do Itamar. Ele falou, aquela legal, o cara mora aqui em Pinheiros, ele dá aula de guitarra, dá aula de violão, fala com ele. Aí eu fui falar com ele, falei, cara, puta, não sei lá, não toco nada, mas não sei, tô pensando em fazer alguma coisa, você não me dá umas aulas? Ele falou, claro, vai lá em casa. Aí ia lá, encontrava o Itamar, chegava lá, cara, na casa do cara, abriu o apartamento do cara, a fumaça tava assim, no chão, né, os caras estavam ensaiando, velho. O Senhor dos Anéis, né? Fogo, velho. Você vê os meus contatos com a galera da música. Aí entrava assim, que saía assim, tipo, pô, os caras, tava o Itamar Assunção, aquela coisa toda, pô, os caras eram excelentes músicos. Aí tinha aula com um cara, ele falou, cara, é o seguinte, tem um lugar muito legal em São Paulo, no interior de São Paulo, chama Tatuí, eu estudei lá, é um lugar legal, é uma escola do estado, uma escola muito boa, eles pegam alunos de qualquer jeito, vai pra Tatuí. Eu fui pra Tatuí, fiz minha inscrição e comecei a estudar violão erudito em Tatuí. Cheguei em Tatuí, aconteceu uma coisa bem parecida, eu tinha 18 anos. Aí cheguei lá em Tatuí, o professor falou, você nunca tocou violão na vida? Eu falei, não. Ele falou, então tá bom, a gente tem um curso especial, chama Mutecon, eu nunca vou esquecer, não sei, me pergunta por que é esse nome. Tem um curso especial pra gente velha. É assim, é tipo o Mobral do violão. Porque é tipo o EJA é o Mobral. Não tô brincando. A beija, cara. Mobral, não. Ele falou, é o seguinte, ó, eu vou te dar um convite, meu professor, foi meu professor de violão lá. E ele que me deu aula, eu falei, eu vou te dar um convite. Tem um rapaz que tem a sua idade, ele tá se formando em violão, foi meu aluno. Ele tem 12 anos de violão nas costas. Então tá aqui, eu vou te dar um convite. Ele tem um recital amanhã. Amanhã, semana que vem ver o recital dele. Ele tá se formando. E tem a sua idade. E tem a sua idade. Então você quer estudar, ok, uma escola do estado, tipo, ele não foi tão assim taxativo, ele só foi semi-taxativo. Tipo, você não tem mais jeito, mas tudo bem. Aqui a gente pode aceitar, ele não podia não aceitar. A gente já acata porque a gente é estadual. Perfeito, e porque tem essa classe do Mobral, do violão. Ele falou, era o Mobral do violão. Ele falou mesmo. Sensacional. Ele falou, Mobral, então você vai pro Mobral, assim, tipo, o cara que não sabe ler e escrever já é adulto, vai pro Mobral. Você vai pro violão aqui, vai estudar violão aqui. Exatamente. Mas ganhou um kit de dentadura. E ele me deu. Mas foi uma experiência legal, cara. Ainda bem que eu era bem... Mesmo com 18 anos eu era bem jovem, mas eu tinha essa experiência de estar entre os músicos, de rodar entre os artistas. Eu tinha essa experiência já gravada. E eu via como é que os caras agiam, como é que os caras tocavam. Cara, era só alegria. Era só felicidade. Os caras
Cara, eu chegava, eles se reuniam na Praça Benedito Calixto antes dos shows, antes de ir pra Santos tocar pros shows que a gente entrava nos ônibus. Meus caras, porque eu tirei, o olho vibrava. Isso, nossa, cara, falei, nossa, cara. Aí eu fui ver o recital do rapaz. O professor me convidou, né? Aquela coisa. Pô, eu vou lá ver. Eu vou estudar essa escola, vamos se dedicação, né? Vou começar bem. Então, e o professor falou pra mim, lá ver. E eu tô tão atrasado assim, quero ver que esse cara. O recital foi terrível. O menino tava nervoso. Nossa. A cobrança. Meu, você sabe que é um recital de violão? O cara tá se formando violão. Você não ouvia. Cara, você não ouve isso aqui, ó. Você não pode ouvir. O silêncio, aquelas peças de violão, cara, uma rigidez pra você tocar. Você não pode. Você tem que tocar tudo perfeito. Cara, e assim, não que o menino tenha tocado mal, mas você viu o nervosismo, você via que ele não desenvolveu o que ele podia ter desenvolvido. Ou seja, ele não tava feliz. Não, bem, perfeito. Ele tava. Cara, quando acabou, eu falei, bom, eu falei, legal. Ainda bem que eu tô no mobile, que isso aqui eu não quero pra mim. Se eu for pra ser músico, isso eu não quero. Não desrespeitando os Eu cheguei até aqui por causa de outra experiência, né? Exatamente, não desrespeitando. Claro, por favor, não é nada disso. Mas a experiência que eu tive ali, que o cara falou, não, você não pode vai pro mobile, porque o cara tá se formando. Eu falei, então, se eu chegar lá, o cara vai estar, porra, feliz, porra, tocando pra caralho. Feliz. Não que ele não estivesse tocando bem, mas, cara, foi tão rígido. Ele tava tão nervoso e foi uma coisa tão assim. Estéreo, né? Tipo, isso foi tão duro. E eu, assim, no final eu tava torcendo pra que acabasse. Porque eu tava vendo que ele tava sofrendo. Falei, nossa, ele tava sofrendo, porque cada coloca uma empatia aí. Cada errinho que ele dava, cada coisa, pô, ele tinha que continuar e tá virando um sofrimento. Falei, cara, acaba logo, pelo amor de Deus, esse negócio, porque o rapaz tá sofrendo. Mas música não tá sofrendo, música, eu tava acostumado que, pô, os caras eram muito felizes tocando. Alegria. A galera era super feliz tocando, ninguém era animadaço tocando. E aí eu vi um outro lado da música. Falei, nossa, que doido, né, cara? O cara toca desde os 8 anos de idade, tem 12 anos, tem a minha idade, tá se formando em violão, o cara é puta violonista, cara. E tá sofrendo tocando no palco. E a galera lá que eu vejo tocar, pô, tá amando tocar. Então, tive uma experiência bem legal nesse sentido. Eu falei, pô, que interessante, né? Mas aí fiz tatuí durante alguns anos, violão erudito, lá só erudito. Mas aí tive contato com muito músico. Cara, tinha muita gente legal, aprendi pra caramba, eu conheci música erudita, conheci orquestra, conheci muita coisa que eu nunca tinha tido contato com outros instrumentos. Então foi muito enriquecedor pra mim. Ah, que legal, seu primeiro contato foi violão erudito. Eu toquei violão erudito durante vários anos. Então eu nunca tive problema com partitura, porque eu comecei assim, aquela nota lá é aqui, eu li a partitura. Isso quando eu voltei pra São Paulo foi legal, porque eu falei, bom, eu sei que eu não vou ser músico erudito. Então fiz uns 3, 4 anos de tatuí, voltei pra São Paulo e falei, cara, eu vou tocar na noite, meu garoto com guitarra. Você é feliz, velho. Exatamente. Mas o aprendizado foi bom, porque quando eu fui pra São Paulo, pra aprender a partitura era normal. Sim. Assim, coisa tranquila. E era e a galera não tinha, eu não sabia tocar popular, mas a galera não sabia ler partitura. Era a geografia da década de 90. Você aprendeu popular, tal, as manhas, tal, a coisa do, né, junto, mas a partitura pra mim era tranquilo. Então parecia, o rapaz lê bem, então a cantora chegava, tem 40 músicas aí pra tocar, e eu, tá, Gui, sábado que vem, bora. Tá escrito, tá, deixa que eu dou um jeito. E me virava, né, não era também tão bom assim, mas dava um jeito. Então, e comecei a dar aula pra iniciante, minha vida começou assim, mas até os 18 anos eu não sabia tocar absolutamente nada. Cara, que legal, cara. Nada. E a primeira guitarra que eu comprei tinha 24. Que guitarra foi? Uma Kramer, vermelhinha. Comprei da mão do André Gereissati e do André Cristóvão. Eles foram pra casa, passamos uma madrugada conversando de música, foi super legal. Do blues. Ele e o André Gereissati, que tocou muitos anos com o Gilberto Gismonti. Ele tava vendendo essa guitarra, eu liguei pra ele, aquela coisa de... Na época era o Primeira Mão, jornal, que vendia coisas usadas. Lembra do Primeira Mão? Isso, eu ouvi falar. Eu liguei pra ele e falei, pô, eu falei, cara, eu te conheço, cara. Pô, você me conhece? Não, cara, André Gereissati, já vi você tocando no Grupo Dalma. Eu tinha uma cultura musical boa. Eu acompanhava todo mundo, Gilberto Gismonti, te conheço, cara. Eu falei, faz o seguinte, eu levo a guitarra na tua casa. Eu falei, tá bom. Tá bom. Aí o cara falou que ia levar a guitarra às 10, chegou 11h30, tava lá com um amigo meu também em casa. Músico. Nossa, me deu tempo, cara. Aí, como lá, lembrei a guitarra, foi essa Kramer. Aí comprei, cara, a Kramer. Essa Kramer que é tipo super extrato? Já era uma extrato. Mas amei a guitarra, conseguimos. Porque a gente ficava assim, a gente falava de música, negociava um pouquinho. Falava de música, eles saíram de casa 3h30. Legal, cara. E aí conheci os dois pessoalmente, foi super legal pra mim. Eu falei, tava aqui. Legal mesmo. Né? Conheci os caras, comprei a guitarra do André. Devociei a guitarra no final das contas com ele. E foi minha primeira guitarra, assim, legal que eu tive. Foi essa Kramer. Fiquei muitos anos com ela. E
E você, senhor Iago? Nunca tentei ter nenhuma guitarra minha, mas aí eu não sei, não ia ter onde colocar. Eu faz essa rola sobre as guitarras. Né? Ia ter que comprar uma casa só pras guitarras. Eu tô ligado que você tá curtindo esses cortes. E como eu sei que você já deu like, já se inscreveu no canal, eu tô aqui pra deixar um recado muito importante. Na descrição desse vídeo tem o link para você vir fazer parte do Team Alabama. Nós somos 21 mil alunos de guitarra e violão e tá faltando você, cara. Você não tem noção da qualidade que é esse material. Dá uma olhada, procura aqui o link abaixo e vem pro time que você não vai se arrepender.